Sei que eu recebo muita pedrada também. Você acha que eu não recebo pedrada? Recebo pedrada de crente, recebo pedrada da igreja, do sistema contaminado. Quando você fala a verdade no sistema culturado pela mentira, você vira alvo, né? Vão criticar você. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se você vai ser justo, se você vai falar do amor, da justiça, do perdão, do arrependimento, da santidade, você vai ser perseguido. Agora, você não é perseguido quando você vende a toalha ungida, quando você fala de uma conferência profética da restauração da nação do Brasil, quando você profetiza quem vai ser o presidente, quando você fala da prosperidade. Ah, isso daí, porque o diabo não está nem, o diabo não ataca esses caras, já está morto. O diabo não atacava o fariseu, o diabo não atacava aqueles que servem ao diabo, não atacava os adoradores de Baal. O ataque era em Jesus, o ataque era em Paulo, o ataque era em Pedro, o ataque era em João. Então, se você está fazendo a verdade, você vai ser perseguido pela justiça, não pela injustiça. Quem está injusto já morreu. O diabo não chuta cachorro morto, não atira pedras em árvore seca, né? Está dando fruto para o reino? Está incomodando, ele vai atrás de você. Então dê frutos para o reino, suporte os cravos e você vai conhecer daquela paz que transcende o entendimento que só Jesus pode te dar, né? Você tem que estar linkado com homens de Deus, com mulheres de Deus, com pessoas que realmente têm compromisso com o reino, que essas pessoas vão te conduzir aos pastos verdes. Você está dentro de um navio, o capitão daquele navio, o pastor, né? Capitão do navio. Ele desviou, levou você para a tempestade e não para águas tranquilas. O capitão do navio fez escolhas erradas, levou você para o abismo. Então você vai junto, toda a tripulação vai junto. Então é uma grande responsabilidade da liderança em conduzir o rebanho, né? Mas se você estiver debaixo de uma cobertura corrupta, mentirosa, né, que está te levando no meio de tempestades, como é que eu sei disso? Observe, você está há quanto tempo na igreja? Eu frequento o ministério há 10 anos. Que frutos você tem para o reino? Você continua com os mesmos pecados, com os mesmos vícios? Sabe aquela sensação de que você semeia e nunca colhe? Aquela sensação de que você corre e não chega a lugar algum? Aquela sensação de vazio que continua dentro de você, que não muda? Aquela sensação de desprezo, a hora que você tem um problema, as pessoas nunca têm tempo para você, só tem fofoquinha à sua volta, está cheio de gente apontando o dedo e ninguém te estende a mão? Sempre pedem a sua ajuda, mas quando você precisa de ajuda, ninguém te ajuda. Talvez esteja no lugar errado. Talvez você esteja debaixo de uma liderança corrupta, um mercador da fé, que só está fazendo pirotecnia no altar. Põe lá luzes, põe fumaça, põe um louvor maneiro. E hoje a gente tem muita coisa gospel, né? Eu fui na balada gospel, na rave gospel, depois eu fui para uma festa gospel, carnaval gospel, né? Então, a igreja está muito parecida com o mundo. Você tem que ter esse discernimento de separar luz de trevas, né? As coisas não se misturam, né? Tenha discernimento para isso, né? O que a Bíblia diz? Paulo, ele foi um ícone, ele foi uma referência, né? E como que Paulo fez para trazer restauração para as vidas, né? Restauração para as nações? O que Paulo fez? Paulo padeceu, Paulo foi perseguido, Paulo foi apedrejado, Paulo passou necessidades, Paulo foi preso. Esse é o preço que ele pagou, né? Ele não precisou fazer mapeamento espiritual, não precisou ungir o centro da cidade, nem fazer declarações proféticas, não demarcou, né, no alfinetinho onde estavam os templos de adoração de Baal, não se envolveu na política, não apoiou candidatos. A igreja louvava, mas não era louvor profético. Como era esse louvor, né? Mateus 26:30. Então, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui, Jesus ia para a crucificação, ia ser crucificado. Eles cantaram louvor depois da última ceia, né? Agindo assim, Paulo levou o evangelho ao mundo inteiro. Numa época, olha só, que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha aviões a jato, sem mídia impressa, sem shows de evangelismo, sem marchas proféticas, sem navios, sem jatinhos, sem conta na Suíça. E tudo isso Paulo levou o evangelho e essa mensagem ecoa até os dias de hoje. Apenas ele fez o quê? Viveu a Cristo, buscava em primeiro lugar o reino, ele exortava, ele ensinava, ele acolhia. É isso que é o valor. Esse é o valor de restauração. E Josué, o que ele fez? Ele manda os espias e depois ele manda sondar o adversário, não é isso? Aí como é que mais ou menos como os países fazem antes de entrar em guerra, antes de declarar uma batalha? Aqui é uma batalha espiritual, né? Josué não fez nenhuma declaração profética, não fez. Ele apenas não repetiu o erro dos seus pais. Seus pais murmuraram? Eu não vou murmurar, eu vou melhorar, eu vou buscar santidade. Foi isso que Josué fez. A estratégia de conquista começa conquistando o seu coração. Busca santidade, se alinha com os preceitos de Deus. Ele circuncidou toda aquela geração que nasceu no deserto, né? Buscar a santificação, o arrependimento, o perdão.
e se alinharam com os preceitos de Deus. Isso fez com que Josué tivesse a vitória. E o povo teve a verdadeira vitória porque seguiu Josué, um homem de Deus. Quer ver um exemplo? Esses dias eu soube que aquele Jesus Cristo homem, daquela seita Crescendo em Graça, ele morreu. Né? E está uma briga aí com os herdeiros, os parentes querem dinheiro, ele tem uma verdadeira fortuna. Né? Interessante como sobra dinheiro, né? Em alguns locais e falta em outro. Falta para a verdade e sobra para a mentira. Né? É uma triste e dura realidade. E está essa briga toda. Agora a esposa dele se autoproclamou, ela é o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel, olha só a situação, não é o Arcanjo Miguel. E o povo acredita nisso, o povo está lá adorando ela como Arcanjo Miguel. Né? Aí você vai dizer, pô, Leão, que palhaçada, isso é palhaçada, mas dentro da nossa igreja evangélica não tem gente que está indo atrás da onda de pessoas que falam nos altares. Eu saio na mão com a Rainha dos Céus lá no Pico Everest, você não sabe da última, né? Não, a gente não segue o que essas pessoas falam, não segue o que as pessoas falam, o que pessoas que pegam, fazem atos proféticos com bota de couro, cai de quatro, imita leão, né? Ou fica urinando pela cidade para demarcar território, mandando a unção dos seres viventes, né? Então corremos atrás de pessoas que profetizam coisas que não são cumpridas, que pregam a prosperidade, que te vendem um monte de tranqueira consagrada, ungida, com atalhos para a sala do trono. A gente continua fazendo a mesma coisa, continuamos repetindo os mesmos erros. Então tem muito maluco no nosso meio, tem muita gente que se desviou e lamentavelmente muitas pessoas seguem essas pessoas e colhem um caminho de destruição, não colhem de bênção. Então, em vez de herdar os pastos verdes, as águas tranquilas, estão te levando para o meio da tempestade, estão te levando para deserto, estão saqueando o povo de Deus. Né? Então, onde é que está a vitória? Qual o segredo da vitória? Segue um líder de Deus, segue um homem de Deus verdadeiro, alguém que se preocupa com você, alguém que ama você, né? Alguém que realmente quer o melhor para você. Como é que Elias fez para fazer restauração? Né? Você vai observar ali em Reis, 1 Reis 18, de 30 a 31, né? Especialmente o versículo 30. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Todo o povo junto restaurou. Todo o povo se partiu ali, mas eles acataram a direção de Elias. Ele falou, vamos restaurar. Então eles obedeceram a direção. Obedecendo a direção, houve restauração. Esse é o segredo. Né? Se a gente fosse querer restaurar o Brasil, é uma coisa utópica isso, tá? As coisas vão piorar. A Bíblia já disse que vai piorar. Vai ter um tempo de angústia como nunca teve, nem tão pouco há de vir. Um tempo que o amor está se esfriando. Um tempo que as pessoas se inclinam às fábulas. Um tempo onde um começa a falar do outro. Um tempo de guerras, de rumores de guerras e pragas. Estamos no final dos tempos. E se alguém disser para você agora paz e segurança, opa, é chegado o fim, a Bíblia já diz isso, né? Então, se a gente tivesse que restaurar o Brasil, teríamos que destruir todos os templos pagãos que têm ferido os preceitos de Deus na nossa nação, inclusive muitos templos evangélicos. Teríamos que pedir perdão por todos os nossos pecados dessa nação, inclusive pecados de mentira, corrupção, avareza, soberba, altivez, feita pelos próprios evangélicos. Né? Você conhece a árvore pelos frutos, né? Mateus 7,16 diz assim, pelos frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Mateus 7,20. Portanto, pelos frutos vos conhecereis. Mateus 12,33. E fazei a árvore boa o seu fruto bom, e a árvore má o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Para pensar, meu irmão, seja racional agora, vamos fazer o culto sóbrio, o culto equilibrado que Paulo nos ensina. Dá uma olhada. Quais os frutos desses atos proféticos, dos mapeamentos espirituais, né, das declarações proféticas, das marchas proféticas, do louvor profético, das profecias de restauração da nação? Qual é o fruto? Gente, é zero, é zero. A violência aumentou, divórcio aumentou, né? A nossa moeda começa a ficar desestabilizada, está tudo piorando e as coisas vão piorar. Você não vê melhor, você não vê resultado nenhum. E mesmo diante de nenhum resultado, está cheio de gente cega que está gostando de ficar no Egito, que está reclamando, ainda querendo apedrejar quem está falando a verdade, como que fizeram ali com Josué. Então, meu irmão, minha irmã, né, vamos ser sóbrios, vamos fazer o melhor para Deus. Não brinca com Deus, né? Não faça as coisas mais ou menos. Tudo que você puder fazer, faça o melhor. Se você não consegue viver a Cristo,
né? Como é que você vai pregar a Cristo? Você tem que viver a Cristo para falar de Cristo. Não adianta. E esse sistema diz o seguinte para você, esse sistema corrompido diz assim, você tem que participar da conferência profética, do ato profético, da declaração profética, do congresso de avivamento profético. Se você não participa, você é nada. Não é isso? Trata você como se fosse escória. Ah, você não participa porque o seu valor é medido quanto que você alimenta esse sistema. Ah, você foi no congresso tal, não foi. Ah, então você não é espiritual. Você fez o curso de fulano? Não, não fiz. Ah, então você não é espiritual, você não serve. Você está debaixo da cobertura apostólica do fulano de tal, daquele que nasceu de um ventre ungido? Não, não estou. Ah, então você não é de Deus. O nosso valor é medido por quanto você alimenta esse sistema. Para pensar nisso, né? Reflita sobre isso. E agora eu vou colocar um desafio. Vai numa conferência dessa, vai numa delas. Eles vão usar 4 mecanismos para saquear dinheiro de você. Vai ter 4 pedidos de oferta no dia. Eles vão tentar pegar você pelo medo, te ameaçando a maldição, vão pegar você pela culpa, te colocando peso em cima de você. Ah, viúva pobre, deu tudo, lá, você não vai dar nada. Colocar pela culpa, vão colocar você pelo dever. Você tem que dar, e joga o padroeiro do negócio lá, o Malaquias. Você tem que dar, porque se você não der, você está roubando a Deus. Então você dever dar. E vão tentar pegar você pela ganância. Se você der, você vai ganhar muito mais. É a prosperidade. Eles vão tentar 4 estratégias. Numa delas você acaba caindo. Então, na verdade, é uma grande máquina de ganhar dinheiro, é um grande caça-níquel do povo, né? Então vamos buscar a verdade, vamos buscar o amor, o perdão, a restauração, a vida com Deus, né? Em vez de buscar a restauração do Brasil, busca a restauração da sua casa, do seu coração, do seu lar. Pode haver restauração ao seu redor? Pode, você pode transformar vidas ao seu redor, você não vai mudar o mundo, mas você muda o mundo à sua volta. Você pode transformar as pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, na sua casa. Existe sim uma restauração. Em Lucas, no capítulo 10, ele vai nos contar uma história do bom samaritano, parábola do bom samaritano. Medita nisso. Estava ali um homem que tomou uma surra, foi atacado, ele está jogado no chão, quase que morto. Passa um sacerdote, o sacerdote contorna ele. Atrás do sacerdote vem um levita e faz a mesma coisa. Por que o levita imitou o sacerdote? Porque sacerdote e levita trabalham juntos, né? O sacerdote prega a palavra, o levita ele ora, ele faz adoração. Então parece que existe uma parceria nos altares aí. Pode ser positiva ou pode ser destrutiva. Aí o que acontece? O levita ele se espelha no sacerdote. O sacerdote desviou? Eu também vou desviar. Ele é o sacerdote. O sacerdote está roubando? Se o levita olha, ele está roubando, tudo bem eu roubar. Tudo bem eu fazer uma pirotecnia. Tudo bem eu fazer um bonequinho meu aqui. Quando eu me converti, queriam fazer um boneco, né? Um bonequinho do Daniel Mastral que se apertava e ele falava, ainda está amarrado e tal. Quer dizer, era um mastraleco, né? Pois é. E hoje em dia eu vejo gente fazendo boneco. Então, porque imita o sacerdote. O sacerdote faz? Eu vou fazer também, né? Hoje em dia a gente vê grupos de louvor pondo pentagrama na capa e o povo tudo bem, tá cego, vê, mas não enxerga. Gente, é hora de você despertar e voltar aos braços de Cristo, voltar aos braços da cruz, né? Você consegue imaginar uma igreja perfeita? A igreja perfeita, de fato, ela não existe, né? Ela só vai existir lá nos céus. Mas a gente tem procurado aqui na terra vai provar um pouco daquela igreja de Atos, né? Daquela igreja onde um ajudava o outro, onde não tinha estrelas, onde os apóstolos manifestavam a graça de Deus, onde ninguém passava necessidade. Eu tenho procurado de todo o meu coração, todas as minhas forças, ajudar vocês, meus irmãos, minhas irmãs, a não passarem necessidades espirituais, emocionais e até mesmo as materiais naquilo que me for possível fazer. O que existe é vida com Deus. Como que Paulo, ele trouxe restauração. Vida com Deus, ele padeceu, ele aceitou a cruz, né? Paulo não tinha conta na Suíça, não tinha jatinho, não precisava nada disso, mas ele padeceu, ele aceitou a cruz. É assim que o evangelho é propagado, né? Quando você leva a cruz, você anuncia a cruz, né? Que você possa ser digno de Deus e de carregar a cruz. E quando um dia a cruz estiver pesada, tenha certeza, Jesus nunca vai te abandonar, ele não esquece de você, ele vai deixar um sirineu do seu lado a te ajudar a carregar essa cruz. Então, que Deus te abençoe e te guarde grandemente e que você ande na terra como cidadãos dos céus, mas que você tenha a direção do querer acertar, e Deus vai te ajudar, Ele vai te dar a capacitação de se manter na rota. Não saia da rota, querido. Jesus está voltando. Vamos aos braços dele.